Na imensidão das antigas terras da Mesopotâmia, berço das primeiras civilizações urbanas, ergueu-se um panteão repleto de divindades que refletiam os anseios, medos e esperanças da humanidade nascente. Entre esses deuses, poucos alcançaram tamanha complexidade e poder quanto Inanna, a deusa Anunnaki, que unia em si atributos aparentemente opostos: amor e guerra, ternura e destruição, fertilidade e poder político. Seu nome ressoava nos templos de Uruk, onde multidões a reverenciavam como Senhora Suprema da vida e da realeza, e também nos cânticos dos sacerdotes, que entoavam hinos exaltando sua beleza radiante e sua fúria imparável. Para compreender Inanna, é necessário compreender o próprio espírito dos sumérios, um povo que acreditava que a ordem do cosmos era frágil e constantemente ameaçada, e que somente através da relação entre deuses e homens a harmonia poderia ser preservada. A figura de Inanna possui raízes profundas nas tradições mais antigas da Suméria, e ao longo dos séculos foi ganhando novas camadas de significado. Originalmente, era associada às estrelas, em especial ao planeta Vênus, que aparece no céu, ora como estrela da manhã, ora como estrela da tarde. Essa dualidade celeste foi interpretada pelos sumérios como reflexo de sua própria essência dupla, portadora da luz do desejo e da fertilidade, mas também mensageira da destruição e da guerra. Ela era filha de Nanna, o deus da lua, e de Ningal, deusa associada à fertilidade, embora em algumas tradições também fosse vinculada a Anu, o grande deus do céu, ou a Enki, o senhor da sabedoria e das águas. Essa variedade de genealogias mostra como Inanna era uma divindade em constante transformação, adaptada a diferentes cidades e correntes religiosas que competiam por influência no crescente fértil. Uruk, uma das cidades mais importantes da Suméria, tornou-se o centro de seu culto. Ali ergueu-se o Eanna, o templo monumental dedicado a ela, símbolo da riqueza e do esplendor da cidade. Era no Eanna que sacerdotisas e sacerdotes celebravam rituais em sua honra, encenando a união sagrada entre Inanna e o rei terrestre, em cerimônias que tinham como objetivo garantir a fertilidade da terra e a prosperidade do povo. Para os sumérios, a realeza não era apenas uma função política, mas um dom divino concedido pelos deuses. E Inanna, como deusa da realeza, legitimava o poder dos governantes. Assim, não havia distinção entre o amor erótico, a abundância da colheita e a autoridade sobre um povo. Tudo estava entrelaçado na pessoa de Inanna, a senhora que oferecia bênçãos, mas também exigia devoção total. Sua personalidade era marcada pela intensidade. Nos hinos sumérios, Inanna aparece ora como amante generosa, ora como guerreira impiedosa. Essa multiplicidade não era vista como contradição, mas como reflexo da própria vida, que oscila entre momentos de criação e destruição, fertilidade e escassez, paz e conflito. Seu poder abrangia todas as dimensões da existência humana. Os reis a temiam tanto quanto a reverenciavam, pois sabiam que o mesmo amor que os elevava ao trono poderia transformá-la em fúria devastadora, caso sua vontade fosse contrariada. Era comum que governantes se descrevessem como escolhidos ou protegidos de Inanna, buscando em sua ligação com a deusa a legitimação de conquistas militares ou prosperidade política. Outro aspecto fundamental de Inanna é sua ligação com os chamados Me, os decretos divinos que regulavam todas as esferas do universo, desde as leis da natureza até as normas da sociedade. Segundo um dos mitos, Inanna conseguiu enganar Enki, o deus da sabedoria, embriagando-o e persuadindo-o a entregar-lhe esses poderes. Com Usmi em suas mãos, ela levou para Uruk os fundamentos da civilização: artes, ofícios, leis, música, justiça, celebrações,
tudo aquilo que tornava possível a vida organizada em comunidade. Esse mito reflete não apenas sua astúcia e coragem, mas também a percepção de que a ordem da vida urbana, com sua complexidade e dinamismo, estava sob sua proteção. Ao trazer os decretos divinos para sua cidade, Inanna garantiu a Uruk um lugar central no cenário político e religioso da Mesopotâmia. Os símbolos que representavam Inanna também falam sobre sua natureza multifacetada. O leão, animal associado à força e ao domínio, era frequentemente ligado a ela, mostrando sua face guerreira e indomável. O estandarte com estrelas de 8 pontas simbolizava sua associação com Vênus, lembrando sua luz fulgurante no firmamento. Muitas vezes é descrita com asas, preparada para atravessar os céus e portando armas, pronta para a batalha. Mas também surge adornada com joias, perfumes e roupas luxuosas, revelando seu fascínio erótico e seu poder de sedução. Cada imagem, cada mito, reforça a ideia de que Inanna não pode ser reduzida a uma única função, pois sua essência era a própria contradição transformada em divindade. No dia a dia da Suméria, Inanna estava presente não apenas nos templos, mas também na vida íntima das pessoas. Jovens pediam sua bênção nos amores, casais buscavam sua proteção para a fertilidade, reis suplicavam sua força nas batalhas e agricultores ofereciam tributos para garantir boas colheitas. Essa presença constante fazia dela uma deusa próxima, quase tangível, ainda que ao mesmo tempo inalcançável em sua grandeza. O amor e a guerra, tão centrais à experiência humana, encontravam em Inanna sua expressão divina. A literatura suméria preservou inúmeras orações, hinos e mitos em que Inanna é a protagonista. Nesses textos, a voz da deusa surge poderosa e envolvente, proclamando seus atributos e exigindo reconhecimento. Ela não é uma figura passiva, mas uma presença que se impõe, que exige ser ouvida, reverenciada e temida. Essa característica a diferencia de muitas outras divindades do panteão mesopotâmico, que costumam aparecer em papéis mais estáveis e previsíveis. Inanna é instável, porque representa a própria vida em sua intensidade, sempre oscilando entre extremos. Essa primeira visão de Inanna, situada no contexto cultural e religioso da Mesopotâmia, já nos permite entender por que ela se tornou uma das divindades mais veneradas e complexas do mundo antigo. Mais do que uma simples deusa do amor ou da guerra, ela era a encarnação da força vital que permeia todas as coisas, uma energia que tanto constrói quanto destrói, que pode abençoar com abundância ou arruinar com calamidade. Ao mesmo tempo, sua ligação íntima com o destino dos reis fazia dela a guardiã da ordem política e social. Para os sumérios, viver sob a proteção de Inanna significava estar em contato direto com a própria essência do cosmos. À medida que avançamos em sua história, percebemos que Inanna nunca foi uma deusa estática. Ao longo dos séculos, sua figura seria reinterpretada, transformada e até fundida a outras divindades, como Ishtar na tradição acadiana e babilônica. No entanto, em sua raiz suméria, Inanna já carregava em si todos os elementos que fariam dela um mito eterno. Paixão arrebatadora, poder de sedução, fúria destruidora, inteligência estratégica e, acima de tudo, a capacidade de unir opostos em uma mesma identidade divina. Assim, a deusa que nasceu como estrela do céu sumério tornou-se também senhora das cidades, dos exércitos, dos casamentos e das colheitas, rainha dos céus e das batalhas, guardiã da vida e mensageira da morte. Seu nome ecoava nas canções e nas guerras, nos leitos e nos tronos, em cada gesto humano que buscava amar, lutar ou governar.
E é a partir dessa base que se desdobrarão seus aspectos mais profundos, revelando uma divindade que transcende o tempo e permanece viva no imaginário até hoje. O coração de Inanna pulsava não apenas no campo de batalha ou nos salões de poder, mas também nos cânticos de amor, nos encontros secretos e nos rituais que celebravam a fertilidade da terra e do corpo. Entre todos os seus atributos, talvez nenhum tenha sido tão celebrado quanto sua dimensão amorosa, onde o desejo humano e a ordem cósmica se entrelaçavam em um mesmo movimento de criação. Para os sumérios, o amor não era visto como simples emoção ou fraqueza, mas como uma força vital que mantinha o mundo em equilíbrio. E Inanna era sua Senhora Suprema, capaz de conceder prazer, abundância e fecundidade, mas também de despertar ciúme, obsessão e dor. Os hinos que chegaram até nós falam de sua beleza arrebatadora, capaz de cegar aqueles que a contemplavam. Ela é descrita como radiante como a luz do céu, adornada com joias preciosas, coroas e perfumes que inebriavam os sentidos. O fascínio de Inanna não se limitava a uma sedução superficial, mas carregava consigo o peso do destino. Amar Inanna era entregar-se ao fogo de uma paixão avassaladora, que tanto poderia elevar quanto destruir. Reis, sacerdotes e mortais comuns a buscavam, pois nela encontravam a promessa de fertilidade e de continuidade da vida, mas também sabiam que seu amor não era posse. Era uma chama que consumia tudo em seu caminho. Um dos mitos mais conhecidos da deusa é sua união com Dumuzi, o jovem pastor divinizado que representava o ciclo da vegetação. Dumuzi era associado à primavera, ao florescimento e à abundância dos rebanhos, e sua relação com Inanna simbolizava a união entre o céu e a terra, entre o desejo erótico e a fecundidade agrícola. Nos poemas sumérios, essa união é descrita com intensidade erótica, sem pudores ou disfarces. Inanna convida Dumuzi para deitar-se em sua cama, e o encontro entre os dois é celebrado como uma metáfora da fertilidade universal. O prazer do casal divino era entendido como reflexo da própria energia criadora, que fazia brotar as plantas e multiplicar os rebanhos. Esse mito se manifestava de maneira prática nas chamadas cerimônias do casamento sagrado, em que o rei da cidade representava Dumuzi e uma sacerdotisa de alto grau representava Inanna. Juntos, encenavam o ato sexual como rito religioso, garantindo assim que a terra se mantivesse fértil e o povo prosperasse. O ato de união entre divino e humano, entre feminino e masculino, transcendia a intimidade e transformava-se em contrato cósmico que assegurava ordem e abundância. Esse ritual mostra como a sexualidade não era vista com vergonha, mas com reverência, pois nela residia a potência da vida. Inanna, como senhora desse poder, era a guardiã do amor sagrado que sustentava a existência. Ao mesmo tempo, sua ligação com o amor revelava um lado vulnerável e humano da deusa. Ela não era apenas quem despertava paixão, mas também quem a sentia com intensidade. Em vários hinos, Inanna é retratada exaltando o corpo de Dumuzi, declarando seu desejo por ele, revelando sua própria entrega. Essa reciprocidade reforça a ideia de que o amor, para os sumérios, era uma via de mão dupla, em que até mesmo a deusa suprema podia se perder nos encantos do amado. Essa proximidade entre divino e humano tornava Inanna uma figura acessível, capaz de refletir as experiências de qualquer pessoa que amava e sofria. Mas o amor de Inanna também podia ser tempestuoso. Seu ciúme e sua ira podiam transformar paixão em tragédia. Em alguns relatos, Dumuzi sofre as consequências de seu vínculo com a deusa, sendo entregue como substituto quando ela retorna do submundo após sua descida.
Esse episódio revela a face sombria do amor, que não se limita ao prazer, mas envolve sacrifício e perda. Amar Inanna era entrar em contato com todas as dimensões do desejo, inclusive aquelas que trazem dor. O amor e a fertilidade, no entanto, não estavam restritos apenas ao aspecto erótico. Para os sumérios, a fecundidade da terra era reflexo direto da bênção de Inanna. Era a deusa quem fazia os campos florescerem, quem garantia a multiplicação dos rebanhos e quem favorecia a abundância das colheitas. Cada grão de cevada que germinava, cada animal que paria, era visto como sinal de sua presença. O casamento sagrado com Dumuzi reforçava essa ligação, pois a união do casal divino simbolizava a renovação constante da natureza. Assim, Inanna era celebrada nas festas agrícolas, nos ritos de primavera e em todos os momentos em que a comunidade agradecia pela fartura. A dimensão erótica de Inanna também se refletia em sua relação com a música, a dança e a poesia. Em muitos hinos, a deusa é descrita rodeada por cantores e músicos, celebrada em banquetes e festivais que exaltavam o prazer da vida. Os templos dedicados a ela eram espaços não apenas de oração, mas também de celebração, onde a alegria, o vinho e a sensualidade faziam parte do culto. O corpo humano, com seus desejos e prazeres, era considerado veículo de contato com o divino, e Inanna era a senhora que legitimava essa experiência. Curiosamente, sua ligação com a fertilidade e o desejo também a conectava ao poder político. O amor de Inanna não era apenas pessoal, mas também uma forma de legitimar a realeza. Quando o rei encenava sua união com a deusa, não apenas garantia a fertilidade da terra, mas também reforçava sua posição como governante escolhido pelos deuses. Assim, o amor e o erotismo se tornavam instrumentos de poder, e Inanna aparecia como a grande árbitra que concedia prosperidade aos reinos. Esse entrelaçamento entre prazer e política revela como, na visão suméria, não havia fronteiras rígidas entre a vida íntima e a ordem social. A imagem de Inanna como deusa do amor não deve ser confundida com idealizações suaves ou românticas. Seu amor era ardente, apaixonado, muitas vezes possessivo. Era um amor que transformava, que queimava, que exigia entrega total. Diferente de outras tradições religiosas, em que o amor divino é retratado como compaixão serena, em Inanna ele se manifestava como paixão visceral, próxima da experiência humana em toda sua intensidade. Essa característica torna sua figura particularmente fascinante, pois ela não representa um ideal inalcançável, mas a própria essência do desejo humano elevado ao nível divino. A fertilidade e o amor em Inanna também se estendiam à proteção das mulheres. Como deusa associada ao erotismo e à maternidade, ela era invocada por mulheres em busca de filhos, em partos difíceis ou em momentos de transição da vida. Sua presença era percebida como força que acompanhava não apenas a sensualidade, mas também a continuidade da vida através das gerações. Essa dimensão feminina reforçava sua posição como deusa próxima, que caminhava lado a lado com o destino das mulheres em um mundo marcado por desafios e incertezas. A paixão de Inanna, representada no mito com Dumuzi e nos rituais do casamento sagrado, era símbolo da própria continuidade da civilização. O ciclo das estações, o florescimento das plantações, a abundância do gado e a harmonia social estavam todos ligados ao fogo desse amor divino. O desejo não era apenas impulso carnal, mas energia cósmica que ligava os deuses aos homens, o céu à terra, o espírito à matéria. Ao celebrar Inanna, os sumérios celebravam a própria vida em sua forma mais pura, intensa e sagrada. E assim,
No coração da Mesopotâmia, o nome de Inanna ecoava como canção de prazer e promessa de abundância. Seus rituais atravessavam a noite com música e dança, suas sacerdotisas encarnavam sua presença radiante, seus templos guardavam o mistério do amor que fertilizava a terra. Ela não era apenas deusa distante, mas amante próxima, senhora que conhecia os segredos da carne e do espírito. E esse aspecto amoroso, embora central, era apenas uma das faces da estrela que iluminava os céus da Suméria, preparando o caminho para revelar também sua natureza mais tempestuosa e guerreira, onde o amor se transformava em fúria e o desejo em conquista. O fulgor de Inanna não se limitava ao amor e à fertilidade. Na mesma intensidade em que despertava desejo e fecundidade, também ardia em seu coração a chama da guerra. Os sumérios conheciam bem os horrores do conflito, pois suas cidades-estados viviam em constante rivalidade. Exércitos marchavam entre muralhas, campos eram devastados e reis buscavam expandir suas fronteiras pela força. Nesse cenário de disputas incessantes, Inanna foi venerada como protetora das batalhas, senhora dos exércitos e guia das vitórias. Seu amor era abrasador, mas sua fúria era tempestuosa, e ambos se manifestavam com a mesma intensidade, revelando uma deusa que unia em si o poder de criar e de destruir. Em muitos hinos, Inanna aparece descrita como guerreira implacável, com armaduras cintilantes, asas abertas e armas em punho. Sua presença era comparada à de uma tempestade que se abate sobre os inimigos, espalhando terror e devastação. Os sumérios acreditavam que os deuses decidiam o destino das batalhas, e entre todos, Inanna era uma das mais temidas, pois sua força podia virar o rumo de uma guerra. Quando marchava ao lado de um rei, sua bênção significava vitória. Quando se voltava contra ele, nem os maiores exércitos poderiam resistir. Assim como o amor, a guerra em Inanna era uma energia vital, incontrolável e inevitável. Os reis sumérios frequentemente reivindicavam ser escolhidos ou favorecidos por Inanna. Em inscrições, eles se declaravam guerreiros conduzidos pela mão da deusa, que lhes concedia coragem, estratégia e triunfo. Inanna, ao apoiar um governante, não apenas garantia sua vitória militar, mas também legitimava seu domínio político, pois a conquista de territórios era vista como reflexo da vontade divina. Assim, o campo de batalha era também um espaço sagrado, onde a guerra deixava de ser apenas destruição para se transformar em meio de reafirmar a ordem cósmica e o poder da cidade protegida pela deusa. Um mito que ilustra seu caráter belicoso é aquele em que Inanna decide desafiar Enki, o deus da sabedoria, e tomar posse dos Me, os decretos que regiam o universo. A ousadia de enganar uma divindade tão poderosa já demonstra sua coragem guerreira. Mas em outras histórias, sua ira se manifesta de maneira ainda mais intensa. Em certos hinos, é descrita como aquela que arrasa terras, que transforma rios em sangue e que faz tremer as montanhas. Essa imagem aterradora não era negativa para os sumérios. Ao contrário, revelava a dimensão necessária da guerra, entendida como parte do ciclo da vida. Da mesma forma que a colheita exigia cortar a planta madura para que houvesse alimento, também a guerra era vista como força inevitável para renovar a ordem das cidades. A guerra em Inanna não era fria ou calculista, mas apaixonada, marcada por excessos. Ela não se limitava a ser deusa estrategista, mas se envolvia com o ardor da batalha, como se fosse parte dela. Isso a distinguia de outras divindades mais distantes, pois sua essência era vivida em intensidade, sem reservas. A fúria de Inanna não era apenas destrutiva, mas também purificadora, um fogo que consumia a estagnação e abria espaço para o novo.
Os exércitos a invocavam antes das batalhas, acreditando que sua presença lhes traria não apenas força física, mas também coragem indomável, a confiança que transforma guerreiros comuns em heróis. Outro aspecto fascinante é como a deusa da guerra era, ao mesmo tempo, a deusa do amor. Essa dualidade não era vista como contradição, mas como faces de uma mesma energia vital. O mesmo desejo que levava ao êxtase do amor podia transformar-se em fúria destrutiva. O mesmo corpo que gerava vida podia também empunhar armas e devastar inimigos. Em Inanna, os sumérios viam refletida a realidade do mundo, onde amor e violência se entrelaçam e nenhum existe sem o outro. Essa compreensão profunda fazia dela uma divindade completa, que não negava a escuridão, mas a integrava em sua essência. Os símbolos bélicos de Inanna reforçavam essa imagem. Muitas vezes, ela era representada com leões sob seus pés, animais que simbolizavam força e ferocidade. Em outras ocasiões, aparecia portando armas ou cercada por exércitos de seguidores. Seu estandarte estrelado não era apenas símbolo de luz, mas também de guia em meio ao caos da guerra, como a estrela de Vênus que surge no céu anunciando mudanças. Quando a estrela brilhava intensa no horizonte, era interpretada como sinal de sua presença, seja para o amor ou para o conflito. Nos hinos, Inanna é celebrada como aquela que ergue a cabeça dos guerreiros, que incita os exércitos à coragem e que se regozija com a destruição dos inimigos. Sua fúria não conhece limites, mas ao mesmo tempo sua proteção é inabalável para aqueles que lhe são fiéis. Essa combinação de ternura e ferocidade explica por que sua figura era tão central no imaginário sumério. Nela, o povo encontrava tanto a promessa de fertilidade quanto a garantia de defesa contra ameaças. A associação da deusa com a guerra também reforçava seu papel como patrona da realeza. O rei, ao ser escolhido por Inanna, não apenas se tornava amante simbólico da deusa, mas também seu guerreiro, comandante de exércitos em seu nome. A legitimidade do poder vinha tanto do leito sagrado quanto do campo de batalha, pois ambos eram expressões da mesma energia vital. Inanna não era a deusa passiva da fertilidade, mas ativa senhora das vitórias. E os reis sabiam que somente sob sua proteção poderiam manter seus domínios. Essa face bélica de Inanna foi herdada e transformada quando seu culto se expandiu para os acádios e babilônios, tornando-se Ishtar. Nos textos acadianos, a deusa aparece ainda mais explicitamente como senhora das guerras, aquela que marcha à frente dos exércitos e que se regozija com o sangue derramado. Essa continuidade mostra que sua essência guerreira não era marginal, mas central em sua identidade, atravessando séculos e culturas. Mas a guerra em Inanna não era apenas externa. Ela também simbolizava os conflitos internos do ser humano, as batalhas travadas no coração entre desejo e medo, amor e ódio, vida e morte. Invocar Inanna era reconhecer essas tensões e buscar força para enfrentá-las. Assim, a deusa não apenas acompanhava exércitos nas muralhas de Uruk, mas também habitava o íntimo de cada pessoa que lutava contra suas próprias tempestades interiores. Os sumérios compreendiam que a guerra era destruição, mas também renovação. Inanna, como senhora desse processo, representava a necessidade de enfrentar o caos para restaurar a ordem. Seu aspecto bélico não era visto com horror, mas com reverência, pois sem ele não haveria equilíbrio. A vida precisava da guerra assim como precisava do amor, e ambos se encontravam no coração da deusa. Assim, nas muralhas iluminadas pelas tochas, nos gritos dos exércitos e no clangor das armas, o nome de Inanna era invocado. Ela era a estrela que guiava os guerreiros, a tempestade que devastava os inimigos, a chama que ardia no peito dos reis. Sua guerra era tão sagrada quanto seu amor,
e ambos formavam o ciclo eterno que sustentava o cosmos. Na sua dualidade, os sumérios encontraram o reflexo da própria existência, feita de paixões e conflitos, de criações e destruições. E foi nesse equilíbrio de extremos que Inanna se consagrou como uma das divindades mais poderosas da antiga Mesopotâmia, senhora que concedia tanto o êxtase quanto o terror, tanto a fertilidade quanto a morte. Entre todos os mitos da antiga Mesopotâmia, poucos são tão profundos e simbólicos quanto a descida de Inanna ao mundo inferior. Essa narrativa revela a dimensão mais sombria e misteriosa da deusa, mostrando não apenas sua ousadia e coragem, mas também sua vulnerabilidade diante das forças da morte e do renascimento. O mito, preservado em tabuletas cuneiformes, descreve como Inanna decide atravessar as portas do submundo, governado por sua irmã Ereshkigal, a temida rainha dos mortos. A jornada é marcada por provas, humilhações, morte simbólica e, por fim, ressurreição, tornando-se uma das histórias mais ricas do imaginário sumério. Inanna, senhora dos céus, da terra e da guerra, decide que também deve conquistar o domínio dos mortos. Sua ambição não tinha limites, como estrela que ilumina tanto o amanhecer quanto o entardecer. Ela não poderia se contentar em reinar apenas sobre parte do cosmos. Em seu coração ardia o desejo de expandir seu poder, mas também havia o impulso de enfrentar o mistério da morte, algo que nem mesmo os deuses podiam evitar. Antes de partir, ela prepara-se com cuidado, veste suas roupas mais preciosas, adorna-se com joias e símbolos de poder, coloca a coroa em sua cabeça e segura os objetos sagrados que demonstram sua autoridade. Cada peça de seu traje carregava significado, era parte de sua identidade divina e garantia de sua força. Ao aproximar-se das portas do mundo inferior, Inanna encontra Neti, o porteiro. Ele a questiona sobre o motivo de sua visita e ela declara que deseja participar do funeral do marido de Ereshkigal, mas sua verdadeira intenção é tomar para si também o reino dos mortos. Neti transmite a mensagem à rainha, que, embora desconfiada, permite a entrada da irmã, mas impõe uma condição terrível. Em cada uma das 7 portas do submundo, Inanna deveria deixar para trás uma parte de suas roupas e símbolos divinos. Assim, à medida que avança, ela é despida de seus adornos, de sua coroa, de seu cetro, de seus colares e de suas vestes, até ficar nua e curvada diante do trono de Ereshkigal. Essa imagem da deusa poderosa sendo despida de tudo o que a define é uma das mais marcantes do mito. Inanna, senhora dos exércitos e dos reis, protetora da fertilidade e do amor, encontra-se despojada de sua glória, reduzida à sua essência mais vulnerável. A cada porta, sua identidade é desfeita, e ela aprende que no mundo dos mortos não há espaço para títulos ou ornamentos. Ali, todos são iguais diante da morte. Quando finalmente se encontra diante de Ereshkigal, não é como rainha dos céus, mas como simples criatura submetida às leis do submundo. Ereshkigal, tomada por ira e ressentimento, ordena que os juízes do submundo a condenem. Inanna é morta e seu corpo é pendurado em um gancho, símbolo da humilhação e da impotência. A deusa radiante, que inspirava amor e temor, agora repousava inerte, vítima do poder inexorável da morte. Sem sua presença, a terra começa a definhar. A fertilidade desaparece, os campos murcham, os animais deixam de procriar e os homens ficam estéreis. A ausência de Inanna revela seu papel indispensável na manutenção da vida. Sem ela, não há desejo, não há colheita, não há continuidade. Mas Inanna, antes de descer, havia tomado precauções. Ela ordenou a Ninshubur, sua fiel serva, que buscasse ajuda caso não retornasse em 3 dias. Ninshubur cumpre a ordem e implora auxílio aos grandes deuses.
Anu, o deus do céu, e Enlil, senhor dos ventos, recusam-se a intervir, temendo desafiar as leis do submundo. Apenas Enki, o deus da sabedoria e das águas, decide agir. Com sua astúcia, ele cria dois pequenos seres andrógenos, sem gênero definido, feitos a partir da sujeira de suas unhas. Esses seres descem ao mundo dos mortos, levando consigo a água da vida e o alimento da vida. Ao chegarem, eles encontram Ereshkigal em profundo sofrimento, gritando em dores de parto, gemendo em solidão. Diferente de todos que a enfrentaram com arrogância ou temor, os emissários de Enki não a julgam nem a confrontam, mas simplesmente escutam suas lamentações e a acompanham em sua dor. A empatia dos pequenos seres comove Ereshkigal, que em gratidão oferece-lhes um presente. Eles pedem apenas o corpo de Inanna, que então é entregue. Com a água e o alimento da vida, eles restauram a deusa, devolvendo-lhe o sopro vital. Inanna renasce, ressurgindo do gancho onde havia sido pendurada. Mas sua libertação não vem sem preço. As leis do submundo exigem que alguém ocupe seu lugar. Inanna não poderia retornar ao mundo dos vivos sem enviar um substituto. Assim, acompanhada por demônios do submundo, ela parte em busca de quem deveria assumir sua posição entre os mortos. Ao reencontrar sua cidade, percebe que muitos lamentavam sua ausência, vestidos de luto e sofrimento. No entanto, ao encontrar Dumuzi, seu amado esposo, ela o vê sentado em trono, trajando roupas esplêndidas, sem sinais de tristeza. Sentindo-se traída por sua aparente indiferença, Inanna escolhe Dumuzi como substituto. Os demônios então o capturam e o arrastam para o submundo. A escolha de Dumuzi como vítima substituta marca uma virada no mito. Ele, que representava a vegetação e a abundância, passa a encarnar o ciclo da morte e do renascimento. A tradição posterior descreve como Dumuzi não permaneceu no submundo para sempre, mas alternava sua estadia com a de sua irmã Geshtinanna, permitindo que houvesse períodos de fertilidade e períodos de esterilidade. Assim, o mito da descida de Inanna também se tornou explicação para o ciclo das estações, em que a natureza floresce e fenece de maneira cíclica. A descida de Inanna pode ser interpretada de muitas formas. Em nível religioso, mostra a relação inevitável entre vida e morte, revelando que até mesmo os deuses estão sujeitos a esse ciclo. Em nível psicológico, representa a jornada de enfrentamento com a sombra, em que a pessoa precisa despir-se de seus adornos, papéis e máscaras para confrontar sua essência nua diante do desconhecido. Em nível social, reafirma o poder de Inanna, pois mesmo ao enfrentar a morte, ela retorna, trazendo consigo renovação e transformando sua ausência em lição para toda a humanidade. Esse mito também ressalta o contraste entre Inanna e Ereshkigal. Enquanto Inanna representa a vida, o desejo e a expansão, Ereshkigal simboliza a imobilidade, o silêncio e a escuridão. As duas, no entanto, são irmãs, mostrando que vida e morte são inseparáveis. O confronto entre ambas não termina com vitória absoluta de uma sobre a outra, mas com a aceitação de que é necessário haver equilíbrio. Inanna retorna, mas apenas porque alguém toma seu lugar. Nada é dado de graça, tudo exige troca. Na tradição mesopotâmica, o mito da descida de Inanna foi um dos mais influentes, sendo recontado e reinterpretado ao longo dos séculos. Nos textos acádios, já com a deusa Ishtar, a narrativa assume variações, mas mantém a essência. A deusa do amor desce ao submundo e é aprisionada, causando esterilidade no mundo, até ser libertada mediante substituição. Essa permanência mostra a força simbólica da história, que tocava em questões universais, como amor, perda, morte e renovação. Ao imaginar Inanna descendo nua pelas 7 portas do submundo,
Os sumérios refletiam sobre a inevitabilidade da morte, sobre a necessidade de abrir mão de tudo o que é externo para encarar a essência da existência. O renascimento da deusa, por sua vez, era a esperança de que, mesmo diante da escuridão mais profunda, sempre há possibilidade de retorno, de florescimento e de vida nova. A cada primavera, ao verem os campos reverdecerem, os sumérios lembravam-se da volta de Inanna e da alternância de Dumuzi, renovando sua fé no ciclo eterno da vida. A descida de Inanna não foi apenas uma jornada mitológica, mas também uma lição espiritual e existencial. Ela mostrou que até a mais poderosa das deusas precisa atravessar o vazio, enfrentar a morte e renascer transformada. Mostrou que a vulnerabilidade é parte da força e que a morte não é fim absoluto, mas passagem para a renovação. Essa mensagem ecoa até hoje, revelando por que o mito da descida de Inanna é considerado uma das histórias mais impactantes da humanidade, símbolo da eterna dança entre luz e sombra, vida e morte, queda e ascensão. Inanna, a deusa que reunia em si os paradoxos do amor e da guerra, da ternura e da fúria, da fertilidade e da destruição, não desapareceu com o fim das cidades sumérias. Pelo contrário, sua memória continuou a reverberar nas culturas que herdaram e reinterpretaram o vasto patrimônio espiritual da Mesopotâmia. O que começou como um culto local em Uruk expandiu-se por toda a região, atravessou impérios e línguas e deixou marcas profundas que ainda hoje ecoam no imaginário humano. Seu legado é vasto, abarcando desde práticas religiosas até reflexões filosóficas, passando pela poesia, pela política e até mesmo pela psicologia moderna. O culto de Inanna, desde os tempos mais remotos, já era um dos mais populares da Suméria. Em Uruk, seu templo, o Eanna, erguia-se como centro de devoção, política e economia. Ali, sacerdotes e sacerdotisas preservavam os rituais que garantiam a presença da deusa entre os homens. A devoção a Inanna não se restringia a pedidos de fertilidade ou vitórias militares, mas também se voltava para celebrações coletivas que fortaleciam o vínculo entre comunidade e divindade. Os rituais do casamento sagrado, em que o rei se unia simbolicamente à deusa através da sacerdotisa, tinham papel central na legitimação do poder político. A realeza, para ser reconhecida, precisava da bênção de Inanna, a senhora da realeza. Essa ligação direta entre a deusa e o poder político ajudou a consolidar sua imagem como patrona dos reis. Mesmo governantes poderosos como Sargão da Acádia, que conquistou a Suméria e formou o primeiro grande império mesopotâmico, declaravam-se amados e escolhidos por Inanna. Seu neto, Naram-Sin, chegou a afirmar que a deusa lhe havia concedido vitória e legitimidade divina. Essa associação mostra como Inanna transcendia seu papel religioso para se tornar fundamento de autoridade e ordem social. Nenhum rei ousava governar sem reivindicar sua graça. Mas o culto à deusa não se restringia ao poder e à guerra. Inanna também era profundamente ligada ao amor, à sexualidade e à fertilidade. Suas celebrações envolviam cânticos, danças e oferendas que exaltavam a alegria da vida, a beleza e a união dos corpos. Em muitos hinos, a deusa é descrita como amante ardente, cheia de desejo, dona de uma sexualidade poderosa que não podia ser contida. Esse aspecto a tornava especialmente próxima das pessoas comuns, que viam nela uma força que legitimava o prazer e a fecundidade. Diferente de outras divindades distantes, Inanna parecia tocar diretamente o coração humano, compreendendo tanto as paixões quanto os sofrimentos. Com o passar do tempo, sua figura foi absorvida e transformada por outras culturas. Quando os acádios dominaram a região, Inanna foi identificada com Ishtar,
nome que se tornaria ainda mais famoso nos séculos seguintes. Como Ishtar, a deusa expandiu ainda mais seus domínios, sendo venerada não apenas na Mesopotâmia, mas também na Assíria e na Babilônia. Nos poemas acádios, Ishtar conserva as mesmas contradições. É deusa da guerra e do amor, capaz de trazer fertilidade e, ao mesmo tempo, devastação. Sua descida ao submundo também foi reinterpretada, mantendo viva a essência do mito sumério original. No auge do Império Assírio, Ishtar se tornou protetora dos exércitos e símbolo da força militar. Os reis invocavam seu nome antes das batalhas e a retratavam em relevos e esculturas como guerreira invencível. Ao mesmo tempo, sua faceta de deusa do amor não foi abandonada. Templos continuavam a celebrar sua ligação com a sexualidade e a fertilidade. Essa combinação a tornava uma divindade única, com múltiplas dimensões que dialogavam com diferentes aspectos da vida humana. O impacto de Inanna Ishtar não ficou restrito à Mesopotâmia. Com o contato entre culturas, ela passou a ser associada a outras deusas. No Levante, influenciou o culto de Astarte, que herdou seus traços de deusa do amor e da guerra. Entre os hititas e cananeus, a lembrança da deusa mesopotâmica se mesclou a outras divindades femininas, criando um vasto mosaico de tradições. Mais tarde, na Grécia, elementos de Inanna podem ser reconhecidos em deusas como Afrodite e Atena, ainda que transformados e adaptados ao contexto helênico. Na Roma antiga, a lembrança de Ishtar ainda podia ser percebida em certas formas de culto a Vênus e a Belona. Ao longo da história, Inanna também se destacou como uma das primeiras representações do arquétipo da deusa que integra polaridades. Ela não é apenas mãe ou amante, não é apenas guerreira ou soberana, é tudo isso ao mesmo tempo. Essa complexidade a diferencia de muitas outras divindades, que costumam representar aspectos mais delimitados. Em Inanna, o humano podia ver refletida a própria multiplicidade de sentimentos e impulsos. Amor e ódio, desejo e medo, criação e destruição. Com o advento de novas religiões e o declínio das tradições mesopotâmicas, o culto direto a Inanna Ishtar desapareceu, mas suas histórias foram preservadas em tabuletas de argila. Milhares desses fragmentos, descobertos por arqueólogos, permitem hoje reconstruir o imaginário sumério e compreender a importância da deusa. Hinos, poemas e mitos que falam de suas aventuras, seus amores e suas batalhas revelam a profundidade com que os antigos se relacionavam com o divino. No mundo moderno, Inanna voltou a despertar interesse, especialmente a partir do século XX, quando estudiosos, escritores e psicólogos passaram a revisitar os mitos sumérios. O mito da descida ao submundo, em particular, foi reinterpretado como metáfora do processo de transformação interior. Carl Gustav Jung e seus seguidores viram na jornada de Inanna um arquétipo da descida ao inconsciente, em que a pessoa precisa confrontar suas sombras, abrir mão de suas máscaras e, por fim, renascer em uma forma mais integrada. Poetas, artistas e feministas também resgataram Inanna como símbolo de força feminina. Sua coragem em desafiar o submundo, sua independência diante dos deuses masculinos e sua livre expressão de sexualidade a transformaram em ícone de poder e resistência. Muitas autoras contemporâneas reinterpretaram seus mitos como narrativas de empoderamento, mostrando que desde a antiguidade existiam figuras femininas divinas que não se limitavam a papéis passivos, mas assumiam o protagonismo de suas próprias jornadas. O legado de Inanna, portanto, não é apenas religioso ou histórico, mas também profundamente simbólico. Ela representa a complexidade da existência, lembrando que não há luz sem sombra, nem amor sem dor, nem vida sem morte.
Sua história ensina que todo poder carrega consigo responsabilidade e que toda vitória exige sacrifício. Ao mesmo tempo, ela inspira coragem para enfrentar o desconhecido, para atravessar os portais da própria alma e retornar transformado. Nos dias atuais, quando as histórias antigas parecem distantes, Inanna continua a falar através dos símbolos. Seu nome pode não ecoar nos templos como antes, mas sua presença ainda se manifesta em narrativas de transformação, nos ciclos da natureza e na busca humana por sentido. Cada vez que alguém enfrenta uma crise, desce ao fundo de sua própria dor e retorna mais forte, revive, em alguma medida, a jornada da deusa. Cada vez que a vida renasce após a morte, cada vez que a esperança surge em meio ao desespero, Inanna ressurge, lembrando que o ciclo nunca se encerra. Assim, a deusa Anunnaki do amor, da guerra e da realeza permanece viva. Sua imagem atravessou milênios, resistiu ao esquecimento e hoje continua a inspirar reflexões. Para os sumérios, ela era estrela brilhante no céu e força vital na terra. Para nós, é símbolo eterno de transformação, poder e renovação. O mito de Inanna não é apenas uma lembrança do passado, mas uma mensagem intemporal de que mesmo nas noites mais escuras, há sempre a promessa de um novo amanhecer.